E aí? Não deu para terminar, né, a conversa toda na conversa anterior, então vamos continuar para a gente fechar um ciclo, certo? Uma temporada, uma conversa. Pois bem, as minhas lutas lá com Deus, desafiando o cara, e eu senti aquela vontade de ir em frente mesmo. Sentei numa pracinha, lá, numa pracinha não, tinha duas praças. A mais para frente lá perto da igreja e uma mais para frente lá perto da escola. Eu gostava mais perto da escola, que era bem espaçosa, mais arejada e quase não tinha ninguém passando na rua. E ali eu me sentia gente. Então numa dessas, né, já 5 da tarde, eu falei pra Deus, ó, tô ficando adolescente, mano, me dá uma chance aí, mano, amolece o coração. Vê se você mostra aí os mistérios, se você existe. Se não existir, não tem problema não, vai ser um amiguinho imaginário. Então a família foi lá e fez um, uma programação aberta para todo mundo, aos sábados às 3 da tarde. Sabe, a cidade quieta, e começaram às 3 da tarde o primeiro evento. Fui. Mas como eu não sou muito chegado à música, né, coisas emocionais, né, ficava lá quietinho, lá, sabe, meio irritado, porque eu era o tempo todo cantando, 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 cantando. E a família achando que eu tava de birrinha, e eu tentando imaginar. E de repente eu olhei lá pra janela, né, pros buraquinhos onde entrava o sol, né, e falava pra Deus, cara, tinha que ficar cantando ao mesmo tempo todo para poder te invocar que nem os índios, fazendo gracinha, sei lá, implorando para você se manifestar. E se você se manifestar, como é que vai ser? Vai aparecer aí, aqui no meio da gente, no palco, aí, na frente aí. Oi, gente, tá bom, para de cantar, porque eu já entendi que vocês estão insistindo. Tá bom, tô aqui. Vamos conversar. E o que vocês querem? Vai ser assim? Certo? Ou todo mundo vai sair correndo. Ai, corre o fantasma. Ai. Ou vai ser assim. Aí, né, eu saía de fininho e ia lá pra praça. Esperar. Aí a família com medo, né? Esse menino sumiu, vai, ele vai inventar história. Eu tava lá na praça quietinho, esperando acabar lá as músicas, lá, os louvor. E no segundo sábado eu fui de novo. E me pediu, cara, calma, relaxa, eu calado. Vê se você amolece. Abre o coração, você é uma novinha ainda, não pode ser assim. E eu calado. Certo? E quando foi no terceiro sábado, aí a família amoleceu comigo e, rapaz, eu sei que você, entendeu, não gosta dessas coisas, mas o que você quer da tua vida? Olha, a vovó, né, viajou e eu sei que você é muito agarrado com ela, e realmente eu era muito agarrado. E ela foi pra casa da família, lá na capital, ela vai voltar hoje, e hoje você vai com ela pra reunião, o terceiro sábado. E eu me animei, acordei cedo, fui brincar. Não, nem queria brincar, eu fui pra passar a hora, porque se eu ficasse ali esperando até a hora das 3 da tarde eu ia ficar entediado. Fui pro quintal brincar. E de repente, né, a minha avó, a minha bisavó acordou. Ela tinha o costume de fazer muita coisa dentro de casa, tarefas, voluntária para tudo. E ela foi lavar roupa e a minha falecida madrinha foi tentar fazer ela se acalmar. Vó, a senhora mal chegou, já tá aí se envolvendo aí com as coisas, e vai descansar. E eu ouvindo a conversa. Ai, daqui a pouco ela começou a reclamar de dor de cabeça. Eu já não gostei. Aí deram um remédio e tal. E eu desanimei. Ficou aquele silêncio. Quando foi mais 11 da manhã, mais ou menos, é, a casa ficou assim um pouco, né? Calado. E de repente, à minha direita, né? Lá na janela, onde eu estava na banheirinha, no início da conversa, né?
na janela da cozinha, estava uma das minhas tias lá. Eu falo tia que é emprestado, tia emprestado. Que cuidava de mim, né? Ela estava comendo manga. Ó, eu tô te observando. E no meio da direção, né, no meio do quintal, assim, entre eu e ela, apareceu um cara bem transparente, fininho assim, mais transparência, um cabelinho curtinho, alvo. E falou pra mim que naquele dia eu iria perder a coisa mais importante da minha vida. E eu não sabia se aquilo era imaginação minha, certo? Ou se era o que eu estava vendo, ou supostamente captando. E no silêncio eu falei, cara, se tu existe mesmo aí, se você é alguma coisa, some daqui porque a minha tia vai ver que eu estou reagindo, interagindo, ela já me chamar de maluco. Vai, some. E sumiu. Quando foi 11 e pouco, meio-dia já, eu ouvi a conversinha do pessoal dentro de casa gritando, chorando. Ou seja, minha avó sofreu um derrame. E eu saí correndo, já desesperançado, sabe, soluçando. Eu entendi toda aquela coisa de morte, né? E também fiquei abalado, não pela morte, ela morreu, mas por essa coisa que nos sacode, essa perda, essa violência que a morte causa, né, em cada pessoa. O, o derrotar da vida, sabe? A gente fica impotente, sem saber o que fazer. Acabou aquela história, acabou. Foi interrompido um cenário. E isso é que me comovia, que me sacudia. Eu senti os meus braços mole. Eu não sabia se chorava, não sabia se... Não sabia o que fazer. E não tinha por que me despedir. Eu já tinha partido. Mas fui lá representar a coisa humana, né, do suposto último contato, ou seja, o soluçar do não aceitar, do não querer ver o fim. E quando eu fui passar no quarto, né, aparentemente, se eu não estou maluco, estava lá aquele homem em pé, na beira da porta, alto, me observando como se quisesse dizer, calma, ainda tem esperança, só que você não está preparado para ouvir a esperança. E sumiu. Então a levaram para o hospital, depois para um hospital mais longe, na capital, e eu zanzando para lá e para cá dentro de casa, certo? Evitando contatos. E de repente, lá pela tardinha, veio a notícia de que ela tinha realmente falecido. Aí, fui no quarto. Cumpri uma cerimônia, né? Uma cerimônia, me parei na estante onde havia um crucifixo. E de repente, né? Para ninguém me pegar no flagrante e achar que eu estava fazendo besteira, saí. E no que eu saí, no meio da casa ali, o homem apareceu. De novo. Tava um silêncio. Mas esse fato todo aí, eu estou só resumindo porque tem muita coisa para contar. E eu olhei para trás e parecia que ele dizia assim, vá na casa de fulana. Fulana é uma vizinha chamada Conceição. Ela tem um apelido não muito agradável, né? Conceição. E quando eu cheguei na casa da Conceição, o homem falou assim para mim, vá na estante. E a Conceição saiu, foi lá ver o chororô. Eu fiquei lá sozinho na sala, assistindo televisão. Eu levantei e fui na estante. Meti a mão lá em cima da estante. Tinha um livro com uma capa esquisita chamado Vida de Jesus. Esse livro, vocês podem procurar na internet depois, né? Ou depois eu posto aí, não sei. É um livro com capa marrom. Tá cheio de relevo, desenhos assim, aparentemente estranho, mas quando a gente olha com calma, a gente vê que é uma coisa serena, uma coisa chamativa. E ali estava a história ilustrada, né, de Jesus, do seu nascimento até o fim de tudo. E estava lá escrito, né, Casa Publicadora, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
certo? Então essa é a minha história. E tentei saber de onde veio aquele livro, não tive respostas. Gastei meu tempo ali lendo aquele livro. Feliz da vida. Eu não sabia se ele levava aquele livro para todo mundo ver. A morte já não tinha mais sentido para mim, era uma coisa tão alegre. Então, foi um contato tão alegre que eu tive, que não tinha tempo mais para ver a morte. Eu entendi que ali estava uma explicação do que a Bíblia diz, né? Que a morte é um sono passageiro, que logo haverá a ressurreição. É uma longa história. Eu queria contar para todo mundo. Acabei que deixei o livro lá, mas esperando um momento de todo mundo se acalmar na semana para poder começar a contar. Eu me planejei, eu me projetei, já começando a catucar todo mundo. E a semana passou e vieram parentes de longe, parentes daqui e dali. Minha mãe morava em outra cidade, porque eu não convivia com meu pai. Meu pai morava ali mesmo, certo? E fui me ajeitando com um, com outro, parente, conhecidos, etc e tal. E de repente, na semana, já que tudo se acalmou, já planejavam a minha ida para perto da minha mãe, na outra cidade. Certo? Eu estou aqui não querendo contar detalhes da minha vida, né? Só porque eu não quero. Enfim, em uma certa noite, já tardinha, porque lá na cidade, né, temos costume de tomar banho cedo, acordar cedo, e já por volta das 18 horas, a igreja católica, ela põe lá nos alto-falantes, né, a música da Ave Maria, do Roberto Carlos, né, Ave Maria, ora por nós, essas coisas de católico. É uma hora gostosa, uma hora que a gente cessa tudo, vai tomar banho, vai jantar, dormir cedo, certo? Enfim. E eu não fui diferente. Eu cumpri minha rotina, brincar, aí parei de brincar, cheguei da escola, tomei meu banho e já arrumado. Os meus coleguinhas naquele dia estavam muito alegres, foram brincar. Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Vem, Marco Antônio. E eu não queria brincar. De repente, preferi ficar ali na calçada do vizinho, em frente à nossa casa, olhando as crianças descerem, os meus colegas. Meditando em todo esse trajeto aí. Refazendo a reflexão quase que frequentemente. E eu já escurecia e eu olhava para o céu tentando imaginar a explicação daquele livro, do tal da volta de Jesus, né, o fim do mundo, como iria ser. Faltava muita coisa para compreender. E de repente, vi aqui na imagem do vídeo, não tá tudo, né? Eu rabisquei um papel e eu vi três homens voando na minha direção, no céu, com olhos vermelhos. E senti uma angústia, um medo. Eu não sabia se aquilo ali era fantasia do meu cérebro, eu não sei. Mas me deu um terror, certo? E de repente, né, eu tomava muito café, eu gostava de um café. Eu pensei, eu vou me acalmar, eu vou lá na cozinha, né, dos parentes, vou tomar um café e depois eu volto. E no que eu entrei, né, a casa grande tem a sala, e depois um corredor para ir para a cozinha, etc e tal. Uma parente nossa lá, a filha da minha bisavó, que mora em outra cidade, estava furiosa, né, dizendo para os parentes para me levar embora porque eu era muito atrevido, não sei o que, perigoso. E aquilo me assustou. E elas não me viram ali no corredor. Eu parei para observar o rosto de cada uma. Elas estavam olhando assim assustadas, como quem se quisesse dizer, como assim? Não procede. E eu senti uma energia, um calor, um vapor quente, um amarelo fininho, vindo lá dessa minha parente, furiosa, vindo até na minha direção. Isso ia... Como se fosse um calor. E quando chegava perto de mim, sumia. Acabei que eu não queria despertar ninguém me viu, eu voltei preocupado com aquela cena. Não preocupado com a parede, mas com aquele evento, com aquele fato ali naquele momento. Que coisa era aquela? Aquilo não era normal, estava fora do normal. Estava bem na cara que não era uma coisa normal. Certo? E parei ali de novo, na calçada.
quando de repente ouvi uma voz à minha direita e senti um rosto assim do meu lado dizer: Marco, não se preocupe. Essas coisas que você está vendo agora, nesse momento, você não compreende. São forças que você não compreende. E quem está por trás da sua tia ali, falando aquele monte de coisa, não é ela. Um dia você vai entender. E sumiu. Ou seja, daquele dia em diante, né, eu comecei a enfrentar coisas que pessoas, né, que talvez sejam religiosas, cristãs, já entendem ou não entendem. Ou pessoas normais do mundo, né, que estão passando por dificuldades, também não entendem. Então, não sei quem está ouvindo esse áudio, né? Se é um espírita graduado, se é um macumbeiro graduado, que já entende da coisa. Que já entende, ótimo. Parabéns para você. Certo? Talvez não. Se você é uma pessoa que se acha do mundo, né, anátema, sei lá o que, herege. Certo? Esse é o conteúdo que eu tenho para trazer para você. Se você é uma pessoa evangélica, cristã de alguma igreja, que gosta desses assuntos, é para você também. É mais para você. Certo? Então, comecei a enfrentar, ao vivo e a cores, né, ataques de espíritos. Certo? E como eu não entendia o que era espírito, eu tinha aquela vaga ideia de sempre, né? Que espírito era uma alma penada, né? Eu não tinha ideia do que era. Pois sempre houve uma separação nas explicações de que espírito é espírito e o capeta é um bode que tem um pezinho de bode lá, um chifrinho lá de bode, um rabinho fedorento de bode. Era essa a ideia que eu tinha. Mas não me convencia. Essa é uma coisa confusa. É espírito que é? É uma áurea? É um alienígena invisível? O que é? Entendeu? Depois que eu tive contato afinado com a Bíblia, aí ficou mais claro a ideia. E cabe, quem não gosta da Bíblia, quem não entende, quem acha que é mentirinha, cabe analisar, e mesmo que não seja convincente, né, é mais convincente do que não ter uma outra explicação. E foi assim que eu abracei a causa. Não religiosamente, mas eu abracei pela explicação. Certo? Então fui mandado lá para casa da minha mãe, né, na outra cidade, bem longe. E, ou seja, achando que tudo tinha se acabado, não se acabou. Um ataque federal de um espírito violento entrou dentro de casa, e a próxima história a gente vai prosseguir. Certo? Mas finalizo aí que tanto a Bíblia como outras explicações nos dizem que Jesus vai voltar. E estamos no meio de um conflito espiritual. Certo? Entre o bem e o mal. E é isso, vamos prosseguir.